Bom, pessoal, continuando hoje, dia 30, o estudo do livro Santo Grau e a Linhagem Sagrada. Bom dia, amigos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo, artista plástico. Desejar para vocês uma incrível quarta-feira. E vamos ao capítulo 2, né? Parte 1 do capítulo 2 do livro O Santo Grau e a Linhagem Sagrada. Começamos nossa investigação num ponto que já nos era razoavelmente familiar: a heresia cátra, no albigense e a cruzada provocada por ela no século XIII. Já sabíamos que os cátaros figuravam de alguma maneira no ministério que circundava Sumieri e René de Chateau. Hereges medievais haviam sido numerosos na cidade e seus arredores, e sofreram brutalmente durante a cruzada albigense. De fato, toda a história da região é imensa em sangue cátaro, e os resíduos desse sangue persistem com muita amargura até o dia de hoje. Muitos camponeses apoiam atuais da região, sem os inquisidores para irromper sobre eles, proclamam abertamente sua simpatia pelos cátaros. Existiram até mesmo uma igreja cátara e um papa cátaro que até sua morte em 1978 viveu na cidade de Arques. Nós sabíamos que Sumieri havia mergulhado na história e folclore de sua terra natal. Assim, ele não podia ter evitado contato com o pensamento e as tradições cátaras. Não poderia desconhecer que René de Chateau tinha sido uma cidade importante nos séculos XII e XIII, algo assim como um baluarte cátaro. Sumieri deve ter se familiarizado com as inúmeras lendas ligadas aos cátaros. Deve ter ouvido os rumores que ligavam essa lenda ao fabuloso objetivo, o cálice sagrado. E se Richard Wagner, em busca de alguma coisa relacionada com o cálice, realmente visitou René de Chateau, Sumieri não pode ter ignorado o fato. Além disso, em 1890, um homem chamado Jules Doniel tornou-se bibliotecário em Cassonousse e fundou uma igreja neocátara. Deixa eu ver aqui, pessoal, as explicações sobre isso aqui, porque é muito bom sempre estar olhando, né? Vai acabar o vídeo. Vamos pular essa parte, que eu não estou achando. O próprio Daniel escreveu muito sobre o pensamento cátaro e por volta de 1896 se torna um membro eminente de uma organização cultural local, a Sociedade de Artes e Ciência Cartossome, da qual foi eleito secretário em 1898. Esta cidade incluía vários conhecidos de Sumieri, entre eles seu melhor amigo, o abade Henri Boudet. Assim, é muito provável que Daniel e Sumieri tinham se conhecido. Outra razão existe e mais provocante para relacionar os cátaros
com o ministério de René de Château. Em um dos pergaminhos encontrados por Samieri, o texto é respingado com uma porção de letras pequenas, exatamente 8, deliberadamente diferentes de todas as outras. 3 dessas letras estão no topo e 5 no pé da página. Lidas em sequência, formam 2 palavras, Rex Mundi, um termo indiscutivelmente cátaro, logo reconhecível com tal por qualquer pessoa familiarizada com o pensamento da seita. Parecia razoável, portanto, iniciar uma investigação pelos cátaros. Assim, começamos a estudar em detalhes sua crença e tradição, sua história e meio. Nossa pesquisa abriu novas dimensões do mistério e gerou perguntas assustadoras. Bom, pessoal, olhando a referência número 1 aqui do capítulo 2, aí diz assim: em 1888, enquanto trabalhava na Biblioteca Municipal de Orleans, Daniel encontrou um manuscrito datado de 1022, escrito por um gnóstico que mais tarde, naquele mesmo ano, foi queimado, amarrado em uma estaca. Ao ler esse manuscrito, Daniel se converteu em um ávido gnóstico. Ver Lute, Table de Pou dela, página 222. Bom, pessoal, continuando o estudo, veja só, eu vou colocar na página da Nova Ordem de Cristo, no Facebook, na página, nos grupos do WhatsApp e Telegram, um PDF que fala sobre os cátaros. Se os irmãos da Nova Ordem de Cristo, ou que estão acompanhando o nosso estudo, tiver mais algum livro que fale mais detalhadamente sobre os cátaros e puder me enviar o PDF, ficaria muito grato. E eu vou colocar aqui abaixo no YouTube, na descrição, o e-mail da Nova Ordem de Cristo, que é para vocês poderem, se possível, enviar, certo? E o WhatsApp também, o link do grupo. Aqueles que quiserem entrar, certo? Sintam-se à vontade, vamos estudar. Que esse grupo é dos Cavaleiros Peregrinos, Cavaleiros Amazonas Peregrinos da Nova Ordem de Cristo. É o primeiro grau, né? Então, em 1209, um exército de cerca de 30 mil homens, incluindo cavaleiros e infantes, desceu do norte da Europa para Languedoc, as montanhas do nordeste dos Pirineus, onde ficavam hoje o sul da França. Esse território, gente, do sul da França, ele era, por lei nosso, né, era templário, pertencia aos descendentes de Maria Madalena. Foi a parte da França que Maria Madalena comprou ao vir de Alexandria com José de Arimateia para cá, para a Europa, certo? Na guerra que se seguiu, todo o território foi pilhado, as colheitas destruídas, as cidades e vilarejos arrasados, a população tomou a espada. Este extermínio ocorreu numa extensão tão vasta que pode bem ter constituído o primeiro caso de genocídio da história da Europa moderna. Só na cidade de Béziers, por exemplo, pelo menos 15 mil homens, mulheres e crianças foram mortos, muitos no próprio santuário da igreja. Quando um oficial perguntou ao representante do Papa como ele conseguiria distinguir hereges e crentes verdadeiros, a resposta foi: mate-os a todos, Deus os reconhecerá os seus. Esta citação é amplamente narrada, pode ser
apócrifa. Mesmo assim, caracteriza o fanatismo, o zelo e o prazer sanguinário com que as atrocidades foram perpetradas. O próprio representante papal, ao escrever a Inocêncio III em Roma, anunciou orgulhosamente que nem idade, nem sexo, nem posição foram poupados. Após Bezieres, o exército invasor varreu todo o Languedoc. Caíram Narbonne, Carcassonne e Toulouse. Os vitoriosos deixaram uma trilha de sangue, morte e carnificina por onde passaram. Esta guerra, que durou cerca de 40 anos, é hoje conhecida como a Cruzada Albigense. Foi uma cruzada no sentido exato do termo, enviada pelo próprio Papa. Seus participantes usavam uma cruz em suas túnicas, como os cruzados da Palestina. E as recompensas eram as mesmas, a absolvição de todos os pecados. É engraçado, né? Como ainda hoje nós vemos em alguns grupos religiosos o apoio às armas, né? Armas que são criadas apenas para matar, né? E a gente vê que mesmo nas sociedades secretas, como a maçonaria, como muitas outras, existem irmãos que buscam a lapidação, mas não entendem que a lapidação consiste em amar ao próximo e a si mesmo, né? E ao usar a arma para matar, você não está amando o próximo. Se alguém está na terra e essa pessoa lhe incomoda, pergunte antes de tirar a vida dele qual o propósito que Deus o colocou aqui na terra. Porque ele está aprendendo alguma coisa. E não cabe a você tirar a vida de ninguém. Nem você, nem eu, nem ninguém. Certo? Desculpa, porque quando eu vejo erros cometidos por mim, por pessoas que se dizem cristãs, humanitárias, mas que perseguem um ideal sanguinário, eu fico... Como eu cometi erros, né? Eu me auto-julgo e aí perdoe-me porque eu guardo raiva dos erros que eu cometi e que vejo outras pessoas cometendo na atualidade. Perdoe, pessoal. E as recompensas eram as mesmas. A absolvição de todos os pecados. Você matava para ir para o céu, é? E quantas pessoas eu não matei como Jackson Muley, em nome de Jesus, em nome de Deus. Remissão de penas. Apesar que, como eu venho dizendo sempre, a Ordem Templária era um projeto familiar, era uma empresa, certo? De um grupo de famílias descendentes de Cristo. Então, a meta era expandir o máximo possível esse empreendimento por todo o planeta e preparar uma possível reencarnação do Grão-Mestre Jesus, já com todo um capital, né, bastante alavancado. Mas não justificava os assassinatos, minha gente. Nada justifica um assassinato. Nessa cruzada, além disso, não era necessário nem mesmo atravessar o mar, e de acordo com a lei feudal, era-se obrigado a lutar por, no máximo, 40 dias. Assumisse, é claro, que não havia interesse em saquear. Quando a cruzada terminou, o Languedoc havia sofrido uma grande transformação, mergulhado na barbárie que caracterizou o resto da Europa. Por quê? Para que toda essa destruição, brutalidade e devastação. No início do século XIII, a área hoje conhecida como Languedoc não fazia oficialmente parte da França. Como eu venho dizendo, era um território nosso, templário, dos descendentes da família de Jesus, certo? Era um principado independente, olhe, cuja cultura e instituições políticas possuíam menos
afinidades com o norte do que com o reino de León, Aragão e Castela, na Espanha. O principado era governado por várias famílias nobres, entenderam? Cujos chefes eram os condes de Toulouse e sua poderosa casta de Trencável. Floresce nos confins desse principado uma cultura que na época era mais avançada e sofisticada da cristandade, com a possível exceção de Bizâncio. O Languedoc e Bizâncio possuíam muitas coisas em comum. Ensino, por exemplo, era altamente considerado, o que não acontecia no norte da França. Vamos ler no Languedoc e Bizâncio possuíam muitas coisas em comum. O ensino, por exemplo, era altamente considerado, o que não acontecia no norte da Europa. A filosofia e outras atividades intelectuais floresciam. Poesia e amor cortês eram aplaudidos. O grego, o árabe, o hebraico eram entusiasticamente estudados, e em Lunel e Narbonne cresciam escolas devotadas à Cabala, antiga tradição esotérica do judaísmo. Mesmo a nobreza era letrada e literata, né? Eram pessoas intelectuais. Numa época em que a maioria dos nobres do norte não sabia sequer assinar o seu nome. Bom, gente, aí vamos voltar. Um erro cometido por mim também quando fui Jacques Molay foi não permitir que os soldados que estavam lá no campo de batalha estudassem. Eu achava que quanto mais eles ficassem intelectualizados, menos eles iriam ao combate. No meu depoimento, eu disse que era iletrado. Disse por dizer, viu? Mas eu estudei, sabia dos ritos, apesar que eles eram passados verbalmente, certo? Mas eu estudava, lia os pergaminhos da nossa biblioteca, estudava medicina, a homeopatia, que naquela época era fundamental, certo? Então, eu tinha um vasto conhecimento, certo? Então, no Languedoc, como em Bizâncio, praticava-se uma tolerância religiosa civilizada, em contraste com o zelo fanático que caracterizava outras partes da Europa. Linhas de pensamento islâmico e judaico, por exemplo, eram importadas da Espanha através de centros mercantis com Marsella ou através dos Pirineus. Ao mesmo tempo, a Igreja Romana não gozava de alta estima. Veja, pessoal, quem faz o caminho de Santiago de Compostela, a peregrinação, conhece os Montes Pirineus, certo? Ao mesmo tempo, a Igreja Romana não gozava de alta estima. A notória corrupção dos clérigos romanos no Languedoc afastava a população. Em algumas igrejas, por exemplo, passavam-se 30 anos sem celebrar uma missa. Muitos padres, ignorando seus paroquianos, dirigiam negócios ou terras. Um arcebispo de Narbonne nunca visitou sua diocese. Qualquer que tenha sido a corrupção da igreja. Eu tenho uma estima muito grande na atualidade por Clemente, o Papa, que foi meu algoz junto com Felipe o Belo, certo? Naquela época. Ele hoje é meu mentor espiritual. Mas o interesse de Clemente eram umas vinhas que pertenciam a mim, certo? A mim, meu pai tinha deixado para mim, tinha doado uma parte à Ordem Templária e outra parte ficou ainda comigo, certo? Então, em algumas igrejas,
Qualquer que tenha sido a corrupção da igreja, em Languedoc havia atingido um ápice da cultura sem igual na Europa antes do Renascimento. E nós planejamos antes, desde 1205, começamos a vir para cá, que o Brasil seria um país ecumênico, um país sem um continente, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. Não haveria viveriam juntas todas as religiões. Porque durante um rito de cabala, fomos comunicados que o Brasil seria a pátria do Cristo. Não do Cristo encarnado, mas da filosofia pura cristã, sem ser a filosofia católica e do cristianismo atual, né? Bom, gente, vamos ficar aqui na página 24, certo? E vamos estudar lá amanhã, certo? Um bom dia a todos. Mais tarde eu venho com mais 2 vídeos, certo?